Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá bom? Eu sei que vocês já estavam com saudade de mim de novo, por isso que hoje a gente vai iniciar a estudar as medidas separadamente. Vimos na aula passada grandezas e medidas, os tipos de medidas, e agora vamos estudar as medidas de comprimento, tá bom? Vou falar para vocês um pouco da história do nosso sistema métrico decimal, tá bom? Olha só, desde a antiguidade os povos eles foram criando suas unidades de medida. Cada povo tinha sua unidade diferente, não era todo mundo a mesma unidade de medida não. Então, cada um deles possuía suas próprias unidades padrão. Com o desenvolvimento do comércio, ou seja, uma pessoa vinha daqui comprar uma coisa de lá, entenderam? Essa troca, então, ficava cada vez mais difícil a troca de informações e as negociações com tantas medidas diferentes. Então, qual foi o problema aí? Eles precisavam de uma unidade padrão que fosse igual para todo mundo. Aí, que negócio é esse? Eu lhe dou 1 quilo de arroz e você só me dá meio de feijão. Tá errado esse negócio, né? Então, era necessário que se adotasse um padrão de medida único para cada grandeza. Foi assim que, nesse ano aqui, olha só, em 1791, época da Revolução Francesa, que vocês estudaram história, certo? Um grupo de representantes de vários países se reuniram, certo? Eles se reuniram para quê? Para discutir a adoção de um sistema único de medida, certo? Foi aí então que surgiu o sistema métrico decimal, que é o nosso sistema de medidas que usamos hoje em dia, tá bom? E como foi que esse sistema foi adotado? De onde veio, professor, esse metro que a gente usa hoje? Um metro, isso aí é uma medida de quê? Certo? Então, olha só, a palavra metro, ela vem do grego metron, certo? E significa o quê? O que mede, certo? Metro significa o que mede. E foi estabelecido inicialmente que a medida do metro seria o quê? A 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte ao Equador no meridiano que passa por Paris. Imagine que trabalho foi para eles descobrirem o metro. Fazer essa medição da 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte até o Equador, no meridiano que passa por Paris. Então, gente, foi assim que surgiu a medida do metro, certo? E no Brasil, o metro ele foi adotado oficialmente nesse ano aqui, em 1928, certo? Agora que vocês já sabem um pouco, né, da necessidade de ter um sistema métrico único e de onde surgiu o metro, vamos agora falar sobre os submúltiplos e os múltiplos do metro. Porque assim, o metro ele é o ponto de partida, ele é o padrão, certo? Então, dependendo do que eu quero medir, como eu falei para vocês, eu vou usar o quê? Ou os submúltiplos do metro, ou seja, aquele que está dentro do metro, ou eu vou usar os múltiplos do metro, aquilo que está maior que o metro, certo? Lembrando que o metro é a referência, certo? Olha só, observe aqui na tabela as relações entre o metro e seus submúltiplos, ou seja, aquilo que está dentro do metro, as medidas que encontramos dentro do metro. A medida menor que a gente encontra dentro do metro é o milímetro, certo? Então, se eu tenho 1 metro, eu tenho quantos milímetros? 1000.
a própria palavra já diz, né? Milímetro, que vem de 1000, certo? E qual é a outra unidade que está dentro do metro? É o centímetro, certo? O centímetro, o metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros. O próprio nome também já diz, centímetro, vem de 100. E a outra unidade de medida que está dentro do metro é o decímetro, certo? Então, eu tenho dentro de 1 metro, eu tenho quantos decímetros? 10 decímetros. Sendo que cada uma dessas medidas, elas são representadas por letras. Isso é no mundo todo, não muda. Metro é representado pela letra M, certo? Mzinho minúsculo. Milímetro, mm, certo? Centímetro, cm. E decímetro, dm, ok? Então, essas são as medidas que estão dentro do metro, submúltiplos. Agora, vamos ver a relação entre o metro e seus múltiplos, aquele que está fora do metro, certo? A primeira medida é o decâmetro. Decâmetro. Um decâmetro, representado por DAM, um decâmetro tem quantos metros dentro dele? 10 metros, certo? Então, se eu tenho 10 metros, eu tenho um decâmetro. O próximo, hectômetro. Hectômetro. Um hectômetro tem quantos metros? 100 metros. Ou seja, a cada 100 metros eu tenho um hectômetro. E a última medida, o último múltiplo do metro é o quilômetro, que é o mais conhecido do que o hectômetro e do que o decâmetro. É o quilômetro. Então, 1 quilômetro eu tenho quantos metros? 1000 metros, certo? Então, não esqueçam a relação entre os submúltiplos do metro e os múltiplos do metro, certo? Agora que vocês já sabem, né, as relações entre o metro e os seus múltiplos e submúltiplos, coloquei aqui algumas atividadezinhas muito fáceis para vocês, certo? Vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e tentar resolver. E eu vou corrigir aqui com vocês. Na nossa primeira atividade, temos aqui o quê? Para medir o comprimento, utilizamos o metro, tá bom? Então, risque as figuras que indicam o que compramos em metro. No nosso dia a dia, o metro, ele é bastante comum, certo? Então, várias coisas a gente compra em metro. E eu coloquei aqui alguns exemplos e vocês vão dizer o que é que a gente compra em metro aqui. Olha só. A primeira figura, eu tenho aqui uma rendazinha de colocar em roupa, que as costureiras usam muito, né, para enfeitar as roupas. Essa rendazinha, eu compro em metro ou não? Vocês acham que sim ou que não? Acertou, muito bem! Sim, eu compro em metro, então eu vou dar um risquinho nela, olha só. Eu compro em metro. Próxima figura. Tomate. Eu compro tomate em metro. Me dê 1 metro de tomate, tá certo? Não, né, gente? Tomate a gente compra em quilo. A gente vai estudar a próxima unidade de medida depois, que é massa, tá bom? Então, tomate a gente não vai riscar, a gente não compra tomate em metro. Aqui, ovos. A gente compra ovos em metro, me dê 1 metro de ovos. Também não. Mesmo que o carro do ovo passe com muito ovo, a gente não compra ovo em metro, a gente compra ovo em dúzia, não é verdade? Então, não vou riscar o ovo. Temos aqui um pedaço de tecido, um tecido florido. Aí eu vou na loja e vou comprar um tecido para fazer uma blusa para a Andréia. Aí eu vou lá e vou pedir que em metros.
Então, eu vou lá e vou comprar 1 metro de tecido. Então, eu vou riscar aqui 1 metro, certo? O próximo aqui, um pão. Eu compro 1 metro de pão. Eu acho que não, né, gente? Então, aqui o pão a gente não risca, certo? E esse fitilho aqui bonito, pra gente enfeitar alguma coisa, alguma roupa, né? A gente compra em metros? Compramos em metro, então vou riscar aqui. E aqui, corda, a gente compra também em metros, né? 1 metro de corda, dependendo do tamanho. Então, também vou riscar, certo? Então, esses são os objetos aqui que costumamos comprar em metro, certo? Aí tem uma cruzadinha muito fácil, certo? Que vocês vão tentar resolver aí no caderno de vocês. Como eu falei na aula passada, gente, dependendo da grandeza e da sua medida, tem que ter também o seu instrumento para a gente medir. Esses instrumentos aqui todos a gente utiliza para medir o quê? Comprimento, que é a unidade de medida que a gente está estudando, certo? É a grandeza que a gente está estudando, o comprimento. Para medir comprimento, a gente utiliza esses instrumentos. Vocês vão completar aqui com o nome desses instrumentos, certo? Vamos lá. Esse instrumentozinho aqui, qual o nome dele? Esse instrumentozinho se chama fita métrica, certo? Então, vocês vão preencher, olha só a cruzadinha. Fita métrica. Fita métrica, certo? Por isso que aqui está um quadradinho vermelho, que aqui é um nome composto. Esse outro instrumentozinho aqui, também de medida, a gente utiliza para medir várias coisas. Como é o nome dele? Vocês sabem? Esse instrumento, ó, começa com T, né? A cruzadinha aqui já deu a dica. Então, esse instrumento se chama trena. Certo? Trena. Esse outro instrumento aqui, que o pessoal da construção civil usa muito, se chama metro articulado, porque ele dobra, tá bom? Então, só que aqui a gente só coloca metro mesmo. É um metro articulado. E por fim, o último instrumento de medida é esse aqui, olha só. Qual é o nome desse instrumento? Esse instrumento se chama escala, ok? Então, aí está completa a nossa cruzadinha com os instrumentos de medida, tá bom? Vamos agora para a próxima atividade. Essa atividade aqui também é muito simples, olha só. Primeira questão, qual a unidade de medida que usamos para o quê? Quando a gente mede uma estrada, a gente mede em quê? Centímetro, metro, quilômetro. Já dei a dica, né? Então, para a gente medir uma estrada, como é uma distância muito grande, a gente mede em quilômetro. E quando a gente quer medir um tecido, um pedaço de tecido, a gente compra tecido em metros, não é isso? Aí vocês vão colocar metro. E quando a gente quer medir um lápis, a gente mede um lápis em quê? Medimos em centímetros, certo? Centímetros. Agora sim,
segunda questão diz assim: complete as lacunas como se pede. Como eu expliquei para vocês no quadro dos múltiplos e dos submúltiplos do metro, vocês vão ter que se atentar a ele. Olha só. Letra A, eu tenho 5 quilômetros. 5 quilômetros equivale a quantos metros? Então, se em cada quilômetro eu tenho 1000 metros, então em 5 quilômetros eu vou ter 5.000 metros. Aí vocês vão completar aqui, olha só, 5.000, certo? E aqui eu tenho 0,5 quilômetros, ou seja, eu tenho meio quilômetro. Meio quilômetro, ele mede quantos metros? 1 quilômetro é 1000, e a metade de 1000, 500. 500 metros, certo? Aqui na letra C, eu já vou para os submúltiplos do metro. Eu tenho aqui, ó, 50 centímetros. 50 centímetros equivale a quantos metros? Olha só. Para eu ter 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros. Só que aqui eu só tenho 50, então eu só tenho quantos metros? Eu não tenho nem 1 metro, eu só tenho meio metro, certo? Aí vocês vão colocar aqui, ó, 0,5 metros, certo? E aqui a gente tem 1,5 quilômetros. A gente tem quantos metros? 1 quilômetro é 1000 e meio quilômetro 500. Então a gente tem 1.500 metros, certo? 12 quilômetros, muito fácil também. 12 quilômetros, 12.000 metros. 12.000 metros. Já aqui eu tenho 9 metros e eu quero saber quantos centímetros tem dentro desses 9 metros. Cada metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, eu tenho 9 metros, eu vou ter 900 centímetros. Certo? E aí, acertaram? Vamos para a próxima atividade. A nossa outra atividade são 3 probleminhas aí para vocês fazerem. Também muito simples, olha só. Pensem comigo. 1 metro de fita custa R$3,50. Se eu preciso de 7,5 metros, olha só. Lembrem que aqui está um número decimal, é 7,5 metros. Quanto eu vou gastar? Eu sei que 1 metro custa R$3,50. Só que eu vou precisar de 7,5 metros. Para resolver esse problema, eu vou ter que fazer 2 continhas, certo? A primeira continha eu vou multiplicar o valor do metro pela parte inteira do meu número que eu tenho aqui, ó, que é 7. Então, vamos lá, ó. 3,50 vezes 7. Tá bom? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 7, 21. Com 3, 24. Quantos números depois da vírgula? 1, 2. Aqui, ó. 1, 2, vírgula aqui. R$24,50. Já acabou? Não, porque eu não preciso só de 7 metros, eu preciso de 7,5 metros. Então, se eu sei que 1 metro custa R$3,50, quanto custa meio metro? A metade de R$3,50. Quanto é a metade de R$3,50? R$1,75, não é isso? Então, eu vou somar aqui, ó, R$24,50, certo? Mais R$1,75. Tá bom? Aí sim eu vou saber quanto de dinheiro que eu vou ter que gastar
para comprar o metro que eu preciso, os metros. 0 mais 5, 5. 7 mais 5, 12. 2 a 1. 1 mais 4, 5 com 1, 6. O 2 aqui não tem ninguém para somar. Então, o total que eu vou precisar, colocar aqui, precisar de quanto? De R$ 26,25, certo? Vamos lá para o próximo. Pedro andou 3.750 metros. Foi o que ele caminhou. E Marcelo andou 3,6 quilômetros. Quem foi mais longe? Ou seja, quem caminhou mais? Que número é maior aqui? 3,750 ou 3,6? Então, esse aqui de Pedro, o número já está da forma que a gente consegue enxergar. 3.750 metros, já está em metros. A gente vai ter que transformar quilômetro aqui em metro para saber quem andou mais. Então, Pedro andou 3.750 metros. Já Marcelo, 3,6 quilômetros. Então, 3,6 quilômetros significa quantos metros? 3 quilômetros, 3.000 metros. 6, 600. Então, ele andou 3.000, aqui tá metros, né? E 600 metros. Agora sim, a gente consegue ver quem andou mais. Porque se Pedro andou 3.750 e Marcelo 3.600, obviamente que Pedro andou mais. Então, a resposta certa é aqui, ó, Pedro, certo? Como aqui estava em quilômetros, a gente teve que transformar em metros para poder relacionar, né? Ver qual andou mais. E agora na letra C, temos aqui, Vinícius comprou 5 metros de tecido por R$ 25. Quanto custou cada metro de tecido? Então, o total deu R$ 25, o total dos 5. Ele quer saber quanto custou cada metro. Então, a gente vai fazer aqui o quê? Uma divisão. Eu gastei R$ 25 em 5 metros de tecido. E eu quero saber quanto é que eu vou em cada tecido, 1 metro. Então, aqui, olha só, 25 dividido por 5, muito fácil, né, gente? Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 25? 5. 5 vezes 5, 25. Então, em cada metro de tecido, ele gastou quanto? Ele gastou R$ 5, certo? Agora, vocês vão resolver a atividade do livro didático de vocês, lembrando que essa atividade é para fixação do conteúdo, certo? Olha, página 126, as questões 1, 2, 3 e 5. Página 127, as questões 7 e 8, tá bom? Obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.